Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a esse novo formato eh, que a gente vai estar compartilhando com vocês, né, através das redes sociais. Agora, os nossos cursos, ou pelo menos um insight daquilo que a gente vai estar trabalhando com vocês no futuro. Meu nome é Danilo Carvalho. Algumas pessoas já me conhecem, das empresas de cosméticos por onde eu passei. E o bacana de ter trabalhado nessas empresas é que eu pude ver lá dentro, de dentro da empresa, como são feitos, como são fabricados os cosméticos. E qual é a importância, né, que hoje as empresas elas têm, elas veem esse nosso mundo, né, do cosmético de um modo geral. Eu estou falando mais da parte do cosmético capilar, né, não o cosmético para corporal e facial. Esse eu não tenho realmente grandes conhecimentos. Mas vocês podem perguntar e eu posso ir atrás de profissionais para poder a gente fazer um bate-papo, um podcast, qualquer coisa, para poder falar para vocês sobre isso também. Então, eh, o meu foco principal aqui é falar sobre cabelo. E cabelo eu tenho várias vertentes. Por exemplo, hoje eu vou começar falando para vocês sobre a importância do cabelo, que eu acho que isso é fundamental. Falar sobre a importância do cabelo, a gente sabe, assim, que são várias as vertentes, né? A gente tem vários focos para poder falar. Então, a gente vai dividir em várias partes, né, ou uns 3 ou 4 vídeos, onde a gente pode falar, por exemplo, o cabelo é assim, nas diferenças entre as comunidades religiosas, sobre a diferença, como ele foi importante nas décadas, né, como ele assinou junto com a moda de vestuário também. O cabelo conta a história da época. É muito bacana se você olhar nos anos 20 como se utilizavam os cabelos. Isso daí, quando eu tinha um grupo muito bacana que foi formado de especialistas da marca, e esses grupos eles faziam esses trabalhos de décadas e cada um deles trazia para mim o resultado de cabelo com maquiagem, vestuário e tal. Isso era interessante. Você já imaginou? Você já fez pesquisa? Você profissional que está querendo iniciar agora, ou você profissional que já está na área. Alguma vez você já pensou, né? Por exemplo, se você for trabalhar num conceito de uma novela, de um filme, ou até mesmo numa peça de teatro. Você já pensou que você vai ter que pesquisar a década para saber se naquela década a maquiagem, o batom tinha brilho, não tinha brilho, quando começou o brilho no batom? Você já imaginou? Você já imaginou como as ondas, como elas eram nos anos 20? O interessante aqui, essa demarcação da onda, principalmente no cabelo feminino, ela vem junto com essa coisa do feminino, né? Da sedução e tudo mais. A gente vai falar sobre isso, né? Quando a gente falar também sobre a importância do cabelo nas figuras também hum, eh, em várias figuras que a gente já observou por aí. Bom, eu tenho algumas coisas que eu gostaria de conversar com vocês, por exemplo, sobre a importância dos cabelos, e para isso, é claro que eu tenho aqui, né, alguma cola, né, que a gente vai estar lendo para poder mostrar para vocês. Aqui, por exemplo, no meu resuminho eu tenho, nas comunidades humanas, a estética é muito valorizada. E a gente sabe que é real, né? A estética é como você se apresenta para o mundo, muitas vezes, né? Como você vai procurar um novo emprego, ou depois de formado você se formou em advocacia. Como você vai cuidar? A primeira coisa que você vai fazer é cortar o seu cabelo de uma certa forma para que você, como advogado, né, como agora um profissional dessa área de direito, né, vai se portar eh, diante de um juiz até com o máximo respeito e tudo mais. Ou você pode ser um profissional que se formou em moda, né? Eu fiz um curso de moda, eu trabalho numa loja extremamente moderna,
Eh, e aí então eu posso trabalhar o meu cabelo extremamente moderno, ousado, eu posso ter ele mechado, eu posso ter ele colorido, e às vezes tem alguns lugares, inclusive, que eles até recomendam, né, que o profissional ele vá com a característica do local. Então, o cabelo, ele assinala, na verdade, uma importância muito muito grande, não é relativa, é muito grande, na verdade, dentro das comunidades humanas. Então a gente vai estar observando isso e a gente sabe que em algumas culturas o aspecto dos cabelos assinala diferenças sociais ou profissionais, como a gente estava falando mais ou menos, né? Já em outras, atende às exigências religiosas. Vamos ter uma pauta só sobre isso, passando por algumas religiões e falando sobre algumas coisas que foram pesquisas de internet, gente. O nosso intuito aqui não é entrar para falar sobre uma religião ou outra, não é nada disso, é só para a gente mostrar sobre as pesquisas que nós fizemos, o que nós conseguimos para trazer para vocês, né? Ou até mesmo posicionamentos políticos, né? Compondo a moldura do rosto, os cabelos sinalizam formas de encarar a vida. Isso é interessante, né? Muitas vezes, importantes mudanças do nosso comportamento pessoal. Então, a gente sabe que também cortá-los, né, penteá-los, colori-los, de acordo com os próprios desejos, são uma maneira que cada um de nós tem de encarar a nossa própria individualidade. E para nossa área, isso é muito, muito, muito importante. Presta muita atenção no que eu vou dizer. Muitas vezes cabe estar nas nossas mãos, né, assim, despertar, né, o melhor de cada ser humano e trazer de dentro dessa pessoa uma melhor, o melhor que ela possa ter. Então, muitas vezes, uma mudança de cabelo pode elevar a minha autoestima, né? Uma autoestima que eu acho que uma das primeiras coisas que a gente faz quando a gente eh, tem um prejuízo, eh, eu digo amoroso, ou qualquer coisa, é a gente querer mudar a nossa aparência. A gente corre para o cabeleireiro e pede: olha, eu gostaria de mudar a cor do meu cabelo, eu gostaria de cortar meu cabelo mais curto, eu gostaria de agora de mudar, eu quero fazer uma mudança radical, está nas suas mãos. E é o profissional cabeleireiro que tem essa responsabilidade. Então, descansa na sua mão, na minha mão, essa responsabilidade muito grande de estar devolvendo a autoestima para esse indivíduo, ok? Então, a gente sabe que isso tudo, né, faz parte de um processo bastante longo. Os cabelos também representam as características mais distintiva e imutável dos seres humanos, sendo elementos essenciais de identidade pessoal. Para muitos, a perda dos cabelos configura uma desfiguração significativa. Porém, isso eu falo mais na figura feminina. No masculino já existe uma outra diferença, né? Por exemplo, a gente pode ver agora a diferença, já começar falando entre a diferença entre masculino e feminino, perdendo os cabelos. Então, por exemplo, para uma mulher, isso é muito complicado, é um pouco até difícil para ela encarar. Mas, muitas vezes, se você tem uma personalidade extremamente forte, você pode estar mudando essa característica. Por exemplo, você pode raspar o seu cabelo se você achar que você vai encarar a vida eh, sem problema nenhum. Eu acho que é até bacana isso. É uma forma de identidade própria. Então, assim, assumir os brancos. Muitas pessoas perguntam para mim, Danilo, você acredita que assumir os fios brancos é uma forma de valorização? Não, eu acho que assumir os fios brancos é uma forma de assumir identidade. Então, algumas mulheres, elas assumem os brancos e fica tudo bem, tá ok. Só que assumir o branco também não é deixar de cuidar desse fio branco, né? Para a mulher isso daí é um pouco mais complicado, para o homem já sabe. Muitos homens já utilizam essa ferramenta, né? Estou falando com os meninos também, sabem que nós temos várias ferramentas aí no mercado que dá para a gente brincar e deixar o nosso fio branco cada vez melhor, ok?
Até o próximo vídeo e a gente conversa daqui a pouco. Até mais.